sou Josane do Rocio Maia Barbosa, pedagoga do Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga, NIE Paranaguá. Esse vídeo é para o credenciamento do Formadores em Ação para Pedagogos do ano letivo de 2023. Bem, como cursista, desde que nos foi possibilitado essa opção, no curso de Formadores para Pedagogos, Formadores em Ação. E foi uma experiência muito interessante, eu pude aprender bastante, também tive possibilidade de interação com os meus pares, de troca, e essa é a minha intenção agora nesse momento de me inscrever como formadora, porque ao longo de 40 anos de profissão, eu tive a possibilidade de transitar em diferentes segmentos da educação, trabalhei tanto na rede privada quanto na rede pública, municipal e estadual. Também fiz trabalho freelance para algumas editoras ao longo desses anos, fui autora e coautora de material didático para algumas redes, e isso me possibilitou também viajar o Brasil todo, fazendo palestra com os professores das redes credenciadas. Então eu penso que eu possa estar contribuindo com os meus pares nesse momento de formação. E também acredito que é através desses encontros que eu possa também estar aprimorando a minha prática, que eu possa estar aprendendo mais e possibilitando essas trocas com os demais colegas de trabalho, Até porque é muito interessante, que eu já observei nessa vivência aí com os formadores nos anos anteriores, é que a gente tanto, mesmo estando assim, em lugares tão distantes, que o Paraná é tão grande, às vezes realidades tão distantes, nossas situações cotidianas são muito semelhantes. Então essa troca possibilita para a gente, muitas vezes, busca de soluções bem importantes. Enfim, então para esses formadores, foi solicitado que a gente fizesse uma simulação de um momento de troca, de um momento de formadores com os nossos pares. Então a gente escolheu, eu escolhi na verdade, o tema para trabalhar com os meus pares nesse momento, observação de sala de aula como uma ferramenta para articular o processo de ensino-aprendizagem. Porque essa temática é uma temática ainda dentro dos espaços escolares, ainda existe muita resistência, as pessoas não estão muito habituadas a essa situação e geram certo desconforto. E eu penso que existem estratégias que a gente pode estar desenvolvendo dentro do ambiente escolar para que realmente a observação de sala de aula seja uma ferramenta efetiva de aprendizagem. Então é o que a gente vai estar trabalhando com os professores nesse encontro. A princípio seria já o segundo ou terceiro encontro, a gente já teria feito aquele momento de quebra de gelo, tal, já teria apresentação, então nós entraríamos propriamente no tema de observação de sala de aula. Se eu vou falar de observação de sala de aula, não tem como eu não falar do processo de ensino e aprendizagem, porque isso é óbvio, eu vou observar uma sala de aula para quê? Qual a minha intenção? Então a gente vai começar pensando, com os professores, levando essa reflexão, essa acolhida, O que nós estamos fazendo na escola? Por que nós estamos na escola? Qual é o nosso papel? E eu gosto muito de falar que nós, enquanto educadores, uma coisa que a gente não pode perder é a questão dos sonhos. Então, nesse momento, eu estaria refletindo com os nossos professores, com os nossos pares, com os nossos pedagogos, a importância do sonho dentro da escola. Mas aquele sonho que se transforma em ação, não um sonho que fica só na teoria. Na sequência, a gente poderia estar discutindo com os nossos professores, com os nossos pedagogos, que escola é essa? O que a gente está falando? Que aprendizagem é essa? Quem aprende? Como aprende? Quem ensina? Como ensina? Por que o ensino? E para que serve esse ensino? Então, essas questões estariam focadas na reflexão dessas duas imagens. O que essas imagens podem trazer para nós? Que tipo de pessoas são essas que estão na escola hoje? E que pessoas são essas que nós estamos trabalhando e para que mundo? Então, essa reflexão através dessas imagens vai estar dando subsídios para a gente estar pensando sobre que sala de aula é essa. Bom, a gente vê aqui uma imagem de uma sala de aula antiga,
E assim, é interessante a gente estar refletindo a expressão desses alunos, o formato da sala de aula, e a gente pensa, essa sala de aula realmente é antiga ou é uma sala de aula ainda presente no nosso cotidiano, né? O que esses jovens esperam da vida? Sequência, nós temos uma imagem de um grupo de jovens brasileiros que ganhou uma feira de ciências internacional. E aí a questão é, o que efetivamente nós podemos fazer nesse trabalho de observação de sala de aula para contribuir com esse professor, para que esse professor seja esse inspirador desses jovens que realmente possam ir transformar, que possam sonhar, que possam criar, que possam voar. O nosso trabalho de observação de sala de aula seria isso. Então, a gente estaria conduzindo com os nossos pares, com os pedagogos, esse trabalho nosso. Importante a gente estar pensando o que exatamente eu vou fazer nesse processo de observação de sala de aula para que eu possa estar contribuindo, que esse professor realmente seja esse transformador de vidas, que possa estar auxiliando esse nosso jovem a sonhar, a pensar. Porque entrar na sala para observar essa aula, a gente tem que pensar em 4 importantes etapas, para que realmente a gente consiga ter um trabalho efetivo da observação. Eu dividi esse trabalho e eu acho que é interessante a gente estar acompanhando cada uma dessas etapas. A primeira etapa, muito importante, é a questão dos combinados. Ninguém gosta de ser pego de surpresa, É importante eu sentar com o professor e discutir, porque existem aulas e aulas, Então, eu conversar com o professor em que momento, em que aula eu posso estar lá para estar observando, para depois a gente estar discutindo, para que a gente possa estar refletindo. Então, primeira questão, quanto tempo eu vou ficar nessa observação de aula com o professor? Qual vai ser a melhor data para o professor? Qual a turma que ele prefere? Qual o horário, E muito importante também o professor ter ciência do que está sendo observado, O professor tem que saber com antecedência. Inclusive, na nossa escola, a gente desenvolveu uma ficha de observação que eu vou estar compartilhando com vocês nos próximos encontros, uma ficha de observação que foi construída coletivamente com os professores nos momentos de estudo e planejamento. Então, todos os professores têm ciência de quais são os itens que a gente está observando nessa sala de aula e por que esses itens são importantes. Então, isso foi discutido na coletividade, foi construído na coletividade, então o professor não é pego de surpresa. Assim mesmo, nesse momento de combinados, a gente diz para o professor, dentro desses itens, quais serão os itens que nós vamos estar observando naquele momento de aula. Bom, aí nós vamos para a segunda etapa, que é efetivamente a observação de sala de aula. E aí, assim, gente, tem que ficar muito claro. É observação e não intervenção. Então, o papel do pedagogo é entrar, pedir licença para o professor, A turma tem que estar ciente daquele momento que o pedagogo vai estar na sala, a intenção do pedagogo estar na sala, e aí a gente tem que se colocar numa posição, geralmente no fundo da sala, levar a nossa fichinha de observação, em silêncio, se manter em silêncio durante aquele momento de observação e fazer as anotações que a gente achar adequado para no segundo momento estar fazendo o feedback, que seria então o terceiro momento, que é o momento crucial dessa observação. Por quê? Eu só vou observar se eu puder estar contribuindo com o professor. Então, esse momento de feedback é um momento muito importante. E a primeira questão, gente, é assim, não pode ser um momento distante do horário da observação. Então, tipo, se você fez a observação da aula do professor hoje, é importante que durante essa semana ainda tenha esse momento de feedback com o professor. Como que a gente vai fazer isso? No momento de hora de atividade com o professor. Bem, então, gente, a gente trabalha com o ser humano, O professor é um ser humano. E a gente também. Então, a gente precisa, nesse momento, trabalhar mais um momento a importância da interação. Então, valorizar os pontos positivos do professor, os pontos positivos daquela aula, o que foi pertinente, o que foi adequado, para depois, no segundo momento, a gente refletir com o professor sobre as questões que podem ser melhoradas, podem ser aprimoradas, que é essa a intenção da observação da sala de aula. Está colaborando com o professor, que ao invés de serem 2 mãos, seriam 4 mãos. Então, o olhar do pedagogo. Como que a gente pode colaborar com o professor nesse processo de ensino-aprendizagem? E o último momento,
né, que é o momento de continuidade. Isso porque, a gente fazendo esse trabalho de observação com diferentes professores, a gente vai percebendo onde a gente tem mais fragilidade. E aí, nos momentos de estudo e planejamento, ou nos momentos de hora atividade pedagógica, a gente pode estar trabalhando com os professores, né, discutindo, que geralmente, né, tem muito a ver a questão das metodologias ativas, os diferentes instrumentos de avaliação. Então, são pontos que a gente pode estar discutindo com os professores e as boas práticas. No nosso colégio, a gente tem visto assim essa troca entre os pares das suas boas práticas como uma ferramenta muito importante de aprendizagem entre todos. E é isso, pessoal. Nos próximos encontros a gente vai estar discutindo um pouco mais. A gente, nesse momento de formação, a gente pode estar utilizando, né, até que a ideia era, na sequência, a gente estar fazendo uma discussão, né, sobre a importância da observação da sala de aula, utilizando o Mentimeter, né, que a gente estaria criando uma nuvem de palavras. Aqui, compartilhando com vocês a ficha da observação da sala de aula, que nos próximos encontros a gente vai estar, né, discutindo melhor. A ficha trimestral também do acompanhamento de hora de atividade, que a gente vai estar compartilhando. E eu gostaria de encerrar dizendo que, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas são iguais no direito de voar. Então, que nós, pedagogas, né, possamos efetivamente estar contribuindo nesse processo de gestão escolar, sendo os articuladores, né, desse processo de ensino-aprendizagem.